Olá, herdeira! Seja muito bem-vinda para mais um Herdeira Cast. Eu estou muito feliz por estar aqui com você, por você estar aqui comigo e por a gente também ter uma convidada maravilhosa, uma mulher bem resolvida, uma esposa bem resolvida, uma mulher que eu admiro muito, uma mulher que tem sido um caminho de luz para muitas outras esposas bem resolvidas. Nicole Carlotto, Machado pelo André. Ó, André, tá vendo? Se apresente, minha mentorada, amiga, companheira de jornada. Conta um pouquinho sobre você, sobre o que você faz. Quem é a Nicole Carlotto? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e ser mentorada por você. A admiração é recíproca. Bom, você já falou que eu sou Nicole Carlotto Machado. Meu marido vai adorar isso. E hoje eu sou terapeuta cristã, né? Tenho uma Uau! formação da Muito terapeuta cristã, vestindo sistêmica! o Jaleco jaleco rosa! rosa que Exatamente! me torna, antes de qualquer título, uma herdeira do meu pai. Então, Isso! antes de qualquer título, eu sou filha de Deus, Deus. exatamente, que é o principal, né? E eu vim, Sara, de uma cidade bem pequenininha, Sim. lá de Rondônia, Cacoal, Uau, isso eu não sabia, gente. no meio do mato. Você não me contou isso. É porque eu morei pouco tempo lá. Mas o Sim. tempo que eu vivi lá foi umas partes da minha infância extraordinária. Uau. Foi incrível. Então eu nasci em Cacoal, Rondônia, pra quem não sabe. Uau, que incrível. E uma pergunta, Nil, eu já quero começar esse podcast com algo que minhas herdeiras devem ter curiosidade. Esposa bem resolvida? Hum. Que nome é esse? Que comunidade é essa? Que movimento é esse? Me conta, o que é ser uma mulher bem resolvida? Isso veio por eu ser casada com o Sim, André Machado. sim, E esse movimento, ele surgiu de uma dor muito profunda minha e da minha ancestralidade. sim. Toda a minha ancestralidade materna não dava certo o casamento. Era traição, era briga, era confusão. E eu sempre fui muito de analisar e buscar respostas. Eu queria entender por que que não dá certo. Mas ao mesmo tempo com muito medo do casamento. Então foi um chamado de Cristo mesmo para mover esposas bem resolvidas. E o que que é uma esposa Bem bem resolvida. resolvida? Primeiro. Primeiro, a esposa bem resolvida é aquela mulher sábia que edifica a casa, que sabe que o lugar dela é no feminino. Ela sabe dosar a energia dela. Ela sabe quando ela precisa ativar a masculinidade no trabalho e quando ela chega dentro de casa, ela é a gatinha que mia Uau! para o marido. Exatamente, exatamente. É a mulher feliz, porque a mulher feminina, É, a esposa bem resolvida, ela é feliz com a vida dela, não é? ela é feliz e isso faz o lar florescer e incentiva o marido a crescer emocionalmente, espiritualmente e financeiramente, porque a mulher tem muito poder quando ela tá em Cristo. Ela é feliz por conta de Cristo. Ela Isso, é feminina por uau, conta de Cristo. exatamente. E esse mover, ela tem muito mais energia masculina do que a mulher masculina. Você sabia disso? A mulher, como A assim? mulher feminina tem mais energia masculina do que a mulher masculina em si. Conta isso pra gente, pra eu entender. A mulher feminina, ela sabe canalizar a energia masculina nos momentos necessários. Uau! A mulher masculina, ela usa a energia, tipo, ela fica 90% no momento ali masculino. Aí drena, ela tá cansada, ela tá irritada, ela tá sobrecarregada. A mulher feminina não, ela sabe que antes de ter o a auto Ela sabe nutrir esse masculino. ela sabe que antes dela ter o autodomínio, ela precisa ter o autocuidado. O Uau! autocuidado gera resultados na área de relacionamento financeiro e torna ela uma mulher bem resolvida. Uau! E Ni, o que que é uma mulher, uma esposa mal resolvida? Me conta Uhum. isso. É uma mulher que tá sempre criticando, brigando. É uma mulher, vamos dizer, orgulhosa. Era a mulher que eu era. Sim. Sempre é o outro que tem que mudar. Eu sou a boazinha, eu sou a que ajudo todo mundo. Eu sou a salvadora, eu sou a que faço tudo. Eu que lido com a empresa, eu que lido com o marido. Eu sou a, né? Mas é o meu marido que tem que mudar. Eu não tenho que fazer nada. Eu critico, eu não vejo, eu estou por mim. Eu não tô num casamento.
Eu tô numa solidão Sim. chamando de casamento. Eu não tô vivendo por nós. Eu tô vivendo por mim. Então, essa mulher é uma esposa mal Mal resolvida. resolvida. Eu tenho percebido muito que as esposas estão nesse século XXI ficando muito mal Uhum, resolvidas. uhum, Eu tenho percebido até no consultório mesmo, uhum, quando chega pra mim pacientes infelizes no casamento, uhum, né? Onde ela saiu do lugar dela feminino, ela saiu do lugar da alegria, ela saiu do lugar da paz, da segurança, ela saiu do lugar do descanso para entrar no lugar do quê? Da controladora, da manipuladora, muitas vezes da mal-humorada, uhum, da chata, uhum. né? E o que transformou essa esposa mal resolvida? Ela já era mal resolvida antes e ativou mais isso depois que a paixão passou? Me explica isso. Então, isso vem de traumas. Traumas da infância. Por exemplo, você foi muito exigida na sua infância? Você viu a sua mãe sustentando o lar? Você admirava o seu pai? Como é que era a relação? E os seus ancestrais? Tem toda uma história por Se trás. fracassou no casamento, Se exemplo. fracassou no casamento, se a mulher sustentava o lar, se houve muito sofrimento das mulheres do clã dela, isso Uau, vai influenciar. Tá no DNA. O DNA comanda, verdade. né? O 87 a Dani 95%, sendo depende do do. estudo que você for olhar. Uau, é exatamente isso. Então, ela troca de papel. Eu não tenho como estar casada com um homem se eu me torno um homem. Uau, presta atenção nisso, herdeiras, porque é muito interessante você entender sobre o casamento e o que é ser uma mulher bem resolvida dentro de um casamento para ser feliz. Uhum, Hoje, a gente está vivendo num século aonde tem esposos mal resolvidos uhum. consigo mesmo, esposas mal resolvidas consigo mesma, e quando eles se unem, eles querem que o casamento seja bem resolvido. É, E porque como essa matemática vai funcionar? Os dois estão com muitos traumas, os dois estão com muitas sombras, eles se apaixonam, uhum, e aí as bipolaridades, as dualidades desaparecem, porque a paixão altera o cérebro. Não é uhum, isso? uhum. E aí, quando essa paixão acaba, a pessoa entra no fluxo das sombras, Sim. das faltas, Aí né? vai ver se é amor ou se era só uma atração por ressonância de sombras. Porque no relacionamento a gente atrai as nossas maiores sombras. Presta atenção nisso, herdeiras. Repete, porque isso é muito importante. No relacionamento, nós atraímos as nossas maiores sombras. Se a vida é uma escola, o relacionamento é uma faculdade. Isso, uau! Então, assim, dentro de um relacionamento você evolui muito. As pessoas, sozinha, porque homem atrapalha. Não. Mulher atrapalha. Não, você evolui muito mais. Porque o outro é um espelho daquilo que você precisa curar dentro de você. Uau! Você enxerga no outro. Então, peraí, se isso tá acontecendo dentro do meu casamento, o que que eu tenho que mudar dentro de mim? Não, eu não tô tirando a responsabilidade do outro de maneira nenhuma, mas é 50% do marido, 50% da esposa. E aí a indústria vende o quê? A mulher empoderada, que dá conta de tudo. Mas não existe isso. A Uma mulher. mulher de muito sucesso, Aham. porque sabe uma coisa? Uma vez eu fiz um exercício com uma paciente minha, e sabe uma coisa que é muito interessante? Muitas vezes a gente olha para o sucesso de uma mulher lá fora, Uhum, no mundo, no século XXI, do século XXI. É uma mulher que tem muito dinheiro, que é muito bem-sucedida nos negócios. Mas essa mulher bem-sucedida, que a gente olha, ela provavelmente está fracassando em um casamento. uhum. Porque não que uma mulher bem resolvida, uma mulher casada e cristã, não pode ter um negócio de De sucesso. sucesso. A questão é que o padrão de referência de uma mulher de sucesso no mundo se tornou um padrão Uhum. que Mentiroso. mentiroso. E aí, o que que acontece? Eram para mulheres cristãs de influenciar as mulheres do mundo. Sim, Hoje, a Anitta se tornou um padrão para mulher cristã. sim. Entende? Porque eu fui essa mulher bem-sucedida que fracassou no casamento. E conta um pouco disso, trazendo isso. Como que você superou? Primeiro fala do fracasso, depois a gente fala sobre a Da superação. superação. Então, o meu fracasso relacional veio porque eu ouvi muito na infância do meu pai. O seu marido é o seu trabalho.
Talvez algumas mulheres não ouviram isso, mas viram a mãe, viram o pai ali não agindo na submissão, na negligência, na omissão por alguma ferida, como meu pai também tinha. E isso fixou na minha mente. Sabe, a humilhação de, tipo assim, pra mim, ser sustentada por um homem era humilhação. Era humilhante. Porque eu vi isso dentro da minha família. Qual Sim. era a referência? Ai, Nicole, não tem nada a ver que o meu pai e a minha família. Tá bom. De onde você tirou as suas referências? Aonde você aprendeu o que era certo, o que era errado? Aonde você aprendeu a falar? A criança não imita o Uhum. pai e a mãe? A gente faz isso? Então a gente imita. Tem cura? Tem. Como a gente começou a fracassar? Quando Jesus não estava no nosso casamento. Uau, isso é muito forte. Então, eu me tornei orgulhosa a ponto de prosperar mais, crescer mais, evoluir mais, porque ele não queria ir comigo, porque a visão dele era outra. Então, ele foi se sentindo negligenciado, abandonado, não visto, porque ele também tinha as feridas dele. Sim. Agora, uma questão. Como que uma esposa, uma mulher, pode identificar se Jesus está na relação e se Jesus não está na relação? Uhum. É, como que eu entendo se Jesus está no meu casamento ou se ele não está? Se eu tirei ele, é a minha carne que dominou, a minha carne que fala mais alto e ele não está. Como que eu identifico que Jesus não está no casamento e ao contrário, como eu identifico que ele está? No Instituto Esposa Bem Resolvida, a primeira coisa que a gente traz de ferramenta é a clareza para ela entender onde ela tá. Sim. Aonde tem legalidade, aonde tem porta aberta, para ela entender, peraí, como que o meu casamento foi parar nesse nível? Em que porta eu abri para que eu estiver... Eu tô infeliz no casamento. Que porta eu abri Uau. para perder a admiração? Que lugar que eu me perdi? Então, assim, ela tem que diminuir o eu e deixar Cristo crescer dentro dela. Se ela tá no se ela tá em discussão, se ela tá em crítica, se ela tá em cobrança, se ela tá esperando que o marido mude, a segurança tá no marido, já quer dizer que não tem Jesus. Ou seja, quando uma mulher, ela tá muito na ferida do eu, ela tá muito no lugar da vítima, quando ela tá muito no Ou lugar salvadora, da salvadora, ou da vítima, ou da codependência, não existe Jesus. não existe Quando ela tá Jesus. olhando pro marido, né? Aham. Querendo que ele seja o salvador dela. Isso. Colocando muita expectativa, Isso. ou porque tem as duas dualidades, né? Ou Aham. coloca expectativa demais no homem, ou se sente muito frustrada, Aham. né? Porque ele não superou as expectativas da fantasia. Então, quando ela tá nesse fluxo, Jesus não está. Agora, Exato. quando ela está mais sensível ao espírito, quando ela está mais na humildade, até Jesus fala, né? Seja manso, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, quando ela tá na frequência do amor, quando ela tá na frequência, por exemplo, né? Eu acredito que uma mulher que tem Jesus dentro do seu casamento, quando acontece uma briga, ela não olha pro marido com julgamento. Me corrija se eu estiver errado. Uhum. Ela não vai olhar pro marido Não. com, ai, você é isso, você é aquilo. O Espírito Santo de Deus consegue dar sabedoria pra ela entender, peraí, ele errou, mas eu também, deixa eu entender isso, não com julgamento, mas pra gente alinhar. Aí Não é ela- assim? E a mulher que tá mal resolvida, ela acusa, você é um fracassado. É porque assim, é muito mais fácil eu olhar. Eu não cheguei onde eu queria, Sara, porque o meu marido, ele não evoluiu comigo. Sim. Eu não cheguei aonde eu queria porque ele me atrapalhou. Porque ele foi aquilo, em vez de eu olhar, peraí, eu não cheguei onde eu queria, porque eu não quis olhar para as minhas feridas e preferi olhar do meu marido. Uau, isso é muito forte. E aí, quando eu entendi, né? Eu entendi que começou em mim, para depois levar para as minhas alunas, peraí, onde eu tô errando, pai? Porque eu tava afastada de Deus. Não tinha Jesus. Eu falei aqui, não tinha Jesus. Você acredita que seu casamento fracassou por você estar muito no eu e Sim, não ter Jesus? porque assim, eu entrei numa morte espiritual. Eu não Uau. sentia mais amor nem por mim. Então, a partir do momento que você para de sentir amor por você, começam a existir os desrespeitos, as mentiras, as traições, que foi o que aconteceu no meu casamento. E isso levou tanto a ele quanto a mim, a mágoa, a falta de respeito, de admiração. Então, assim, isso vem sendo a longo prazo.
E aí é muito na zona de conforto ali. É muito cômodo ficar ali com uma pessoa que você já conhece. Mas peraí, até que ponto você vai viver nisso? Porque isso trava todas as áreas da sua vida. Sim. Porque a pessoa que tá do seu lado, ela influencia diretamente nos seus resultados. Com certeza. Mas uma questão, você falou algo muito interessante, depois eu vou perguntar a sua superação, Ah. como você encontrou cura. Mas você chegou uma vez a me contar que você perdeu a admiração pelo André em Sim. um tempo. É o que eu vejo muitas mulheres hoje passando, né? Sim. Perdem a admiração, mas também, o que que eu vejo? Elas criam expectativa irreal, Uhum. elas criam expectativa no seu marido irreal, e aí ela vai evoluindo, ela vai crescendo demais, e ela não tem a paciência espiritual para trazer o marido para perto, a sabedoria para com o espírito para trazer esse homem para perto. Ela vai evoluindo, vai. E o esposo não conseguiu acessar as curas, não conseguiu ainda. Uhum. Você acredita que uma mulher que chega a perder a admiração do esposo, é o que eu vejo muito no Uhum. consultório. Uhum. O que que provocou isso dentro dela? Como que começou? Começou com a falta de diálogo. Começou com o xingamento, a voz alterada, que você não dialogou com ele. Começou com os seus traumas não resolvidos que você projetou nele. Começou com a sua negligência com você, de não se ouvir, de não se cuidar, de priorizar o trabalho ou qualquer outra coisa acima de Deus. Começou a longo prazo, começa com poucas coisas, sabe? Sabe pouquinhas coisas que vão acumulando? Ah, eu vou deixar esse papelzinho aqui, essa sujeirinha aqui, depois eu limpo, é tão bobeirinha, né? Ah, ele só fala um negocinho, eu vou deixar passar. Não resolveu, às vezes inflamou, né? E aí tocou um gatilho da infância, ou dele ou dela, que nem era aquilo que você queria passar, mas a pessoa interpretou com os óculos do trauma que ela viveu. Não resolveu no Não momento, não resolveu. esclareceu. É porque a mulher masculina, ela não sabe dizer assim, eu me senti assim. Ela não sabe conversar, porque Não. o feminino vem do Do conversar, conversar. do relacionamento, Do de eu me construir senti. o relacionamento. A mulher masculina, ela é mais de execução, ela tá mais Ela é focada no objetiva. resultado. É. Esse casamento tem que dar isso pra mim. É. Só que a mulher cheia do espírito tem que ir pro feminino pro casamento florescer. Sim, sim, porque se ela não vai, o casamento não floresce. Uau. Não adianta. E nem as outras áreas. Eu gosto muito de frisar isso, por quê? Porque eu não estava preocupada em restaurar meu casamento, até eu perceber que ele estava atrapalhando minhas finanças. Sim. Quando eu percebi, eu falei, caramba, minha maior dor não é o dinheiro, é o meu relacionamento bagunçado, é o meu relacionamento com falta de diálogo, é acordar todo dia com uma pessoa desconectada dele, porque eu tô desconectada de mim. Exatamente. Entende? E tudo influencia, né? Porque assim, Aham. o que que eu vejo no consultório? Eu não sou casada, mas eu atendo muitas mulheres casadas. Mas eu sou especialista na cura da criança interior ferida. Como você já é especialista em esposas bem resolvidas, você traz essa transformação, você pega uma mulher mal resolvida e leva ela para ser bem resolvida, para ser feliz no casamento. O que que eu olho para padrões das minhas pacientes e alunas que chegam até a mim? Muitas dessas pacientes hoje que estão desconectadas do marido, desconectadas, que perderam a admiração do esposo, elas foram muito pro lugar da dor. Uhum. É exatamente o que você falou. Ela foi deixando de conversar, deixando de construir, deixando de consolidar, é como se fosse uma plantinha, né? Parou de regar. Parou de regar. Nutrir, né? Parou Que é do feminino. que é do feminino. Parou de nutrir, parou de ouvir o esposo, parou de se arrumar pra ele. Isso, Parou de desejar ele. Levou o sexo como uma obrigação. Sim. Tipo assim, eu vou fazer, eu tô tão cansada, eu ainda tenho que ter relação com esse cara. E ainda quando o relacionamento tá com essa frequência baixa, né? Sim, e o que eu tô fazendo com esse cara? De que ele me serve? Se eu posso me dar uma vida muito melhor do que ele me dá. Esse é o pensamento da esposa mal resolvida. Não, a esposa mal resolvida. Porque assim, a mulher busca por 4 tipos de segurança. Ela vai buscar por a que mais faltou na infância. Por exemplo, foi segurança financeira? Foi segurança emocional? Qual foi dessa mulher? São 4. Quais são as 4? A segurança financeira, emocional
espiritual e a física, de proteção mesmo, que a mulher que sofreu abuso, enfim. Então, assim, ela vai buscar. A mulher interesseira? Não. Ela não teve uma segurança financeira, que gerou um trauma, e ela busca um pai porque ela não acredita que ela é capaz de conquistar o dinheiro dela. E aí, por exemplo, ela tem essa insegurança financeira, essa Uhum, mulher. uhum. E aí o esposo não traz dinheiro suficiente. Aí ela vai E como ela olha pra esse homem? Ah, ele é um banana. Ele, se eu não fizer, ele não vai fazer. Então ela toma o lugar do homem e esse homem vai pro feminino e ele começa a ser o mordomo dela. Ele começa a ser algo. Ela também não deixa ele crescer, né? Não, porque ela tem baixa autoestima, como ele. Porque se ele crescer, o que que vai acontecer? Ela tem medo de ser abandonada por ele. Uau. Porque ela já foi Então, abandonada. peraí, e rejeitada. ela quer que ele prospere, ela quer que ele vá pra vida, Mas ao mas mesmo tempo não quer. Inconscientemente ela não quer. ela prende ele. É uma competição na cabeça dela. Ela prende. O que que acontece? Quando ele vai, ela começa Porque, peraí, a eu sou menosprezar. inútil se eu não faço dinheiro. Eu sou inútil, eu não. O desvalor dela tá tão grande, porque, peraí, eu tô desconectado de Jesus. Eu tô fora da minha identidade, certo? Tô fora da minha identidade, então o meu valor tá onde? No meu trabalho. É a única. O único lugar que eu enxergo que eu tenho algum que eu presto para a vida, que eu tenho algum valor. E se ele prosperar mais que eu, ele vai ver quem eu sou, que é, tipo assim, a ferida. Então Ele- ele vai ver, ele vai ver que se ele ganha mais dinheiro, o que eu tinha era mais dinheiro. É, Aí agora eu fico igual ele. Sim. Aí, é isso que passa na cabeça da esposa mal resolvida. ela não entende que o homem, ele não tá buscando, um homem maduro, um homem saudável, ele não tá buscando por uma mulher provedora. Não, ele é o provedor. Sim. Ele quer que ela descanse. Meu amor, vai trabalhar se você quiser. A mulher masculina, ela, não, porque eu não quero ser sustentada por homem. Por quê? Porque tá atrás de uma ferida. Uma ferida que, se eu for sustentada por um homem, eu vou ser humilhada, eu vou ser rebaixada, eu não vou ter valor, as pessoas não vão me ver, porque o meu valor tá naquilo que eu tenho, não naquilo que eu sou. Uma coisa muito importante, tá, Ilhéras? Presta atenção. Conscientemente, talvez você chegou aqui nesse podcast e tá pensando assim, mas eu quero que meu esposo ganhe mais que eu. Eu ganho mais que ele, eu tô olhando pra ele, tô sobrecarregada, porque as contas quem paga mais conscientemente, eu ganho mais que ele, eu tenho mais dinheiro e eu quero que ele ganhe mais dinheiro para eu descansar. Isso de forma consciente, não é isso, amigo? Mas Inconscientemente, você faz movimentos que quando ele começa a prosperar, você começa a mexer com a autoestima dele pra ele fracassar, pra você mostrar que tinha razão, não é isso? Sabotagem. A esposa mal resolvida faz muito isso. É autossabotagem. Ela chega no ponto de ficar doente, de, tipo assim, precisar de cuidados, porque ela vai se sentindo abandonada. Ele tava ali, talvez, no papel de pai. Muito forte isso. Entende? Porque eu tenho muitas pacientes com isso. Sim. Ela reclama que o esposo não é provedor, ela reclama que o esposo Você vai ter não tesão pelo seu pai? nunca. Aí o cara começa a se mover pra resgatar o casamento. Quando ele começa a se mover, ela começa a sentir ciúmes. Ela quer o pai. Sente ciúmes dele com outras Aham. pessoas. Quer roubar a atenção dele, xinga ele, Aham. maltrata, critica. Não, você vai sempre ser um fracasso. Ela faz movimentos que coloca ele naquela ferida da mãe, da infância, que da não foi infância. visto, e coloca ele paralisado de novo. Aí ela vem, tá vendo? Eu tenho que sair desse casamento. Não Aham. acontece muito isso? Acontece. Chegam muitas mulheres pra mim com a desesperança. Tipo assim, não, eu quero separar. Não tem mais jeito. Mas existe casais que foi Deus que uniu. E existe casais que não foi Deus, foi a dor, foi a dependência, foi o autoabandono, foi as feridas. Mas existe casal que foi Deus que uniu. E se esse casal foi Deus que uniu, não importa o que aconteça. Eu tive uma separação. A gente voltou porque foi Deus que nos uniu. Uma pergunta. Quando a gente percebe que o casamento tem solução, porque você separou, e hoje eu vejo você muito bem com o André, vocês estão muito em sintonia. Eu acho muito lindo o casamento de vocês. Assim, nem consigo imaginar vocês vivendo os problemas que você viviam antes, Sim. que você já me contou. Sim. Ela vai contar um pouquinho rapidinho como testemunho. Nem consigo imaginar que aconteceu isso, porque vocês estão tão bem alinhados. E eu acredito que foi quando vocês trouxeram Jesus para esse casamento. Foi. Né, que eu nem consigo imaginar que houve um antes. Mas quando tem, tipo assim, esse casamento tem chance.
esse casamento dá certo? Em qual movimento as pessoas estão pra dar? Não, esse aqui não tem chance. Como que você acredita que um casamento, eles têm muitos problemas, eles estão desalinhados, mas você olha e você fala assim, não, houve até uma traição, exemplo. Uhum. Mas quando você acredita que há solução, como especialista? Quando eu vou falar assim pra ela, eu vou perguntar sobre ela. Eu não quero saber do marido dela no primeiro momento. Quero saber sobre ela e sobre a história dela, o que levou o que levou a ela a chegar no ponto que ela chegou. Entendeu? Porque se ela não sabe, Por exemplo, ou seja, quando ela está ferida demais e quando ela não quer cura, não tem solução. porque, por exemplo, se é só o meu marido que tem que mudar. Eu não tenho poder sobre o meu marido, eu tenho lá, ó, marionete, vem cá que eu vou. Eu não tenho poder sobre ele. E inconscientemente você não quer que ele cresça. Não adianta dizer, eu quero que ele cresça. Você não quer. Porque você vai lá e xinga e você não busca ajuda, às vezes Você não eu deixa tenho ele fazer. paciente que coloca o marido para fazer terapia. Eu pergunto antes, olha só, foi a mulher que te colocou ou foi você que veio livre e espontânea vontade? Ele percebeu a mudança dela e aí ele vem. Sim. Então, quando eu faço ela olhar para ela, a transformação é tão grande nela, no amor próprio, em quem ela se torna, que reverbera dentro do casamento. Aí o marido vem. Então, Uau. você não tem que fazer força pro seu marido mudar. Isso é com Deus, não é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade da mulher casada, da esposa bem resolvida. Bem resolvida. É muito pesado você querer mudar alguém e você depender de alguém. Porque, peraí, eu tô esperando que você vá para eu ir também. Isso é uma justificativa pro fracasso. Eu tô justificando o meu fracasso em cima de algo que você não fez. Para não olhar pro meu fracasso. Para não olhar para os meus pontos errados. Para não olhar para as minhas dores. Porque eu já sofri tanto. É isso que eu falava. Eu não Nossa, isso é quero. muito forte nisso, sabe por quê? Eu vejo que para muitos casais tem solução. Eu Horrível esse vejo que negócio. eu vejo que para muitos casamentos tem solução. Eu vejo que para que muitos casais eles conseguem se resolver, que tem como consertar. Lembra Tem. daquilo que eu te falei? Uhum. Tem como consertar. Só que o que acontece? O conserto ele acontece de um coração rendido e sensível à voz do Espírito. Uma reconciliação acontece quando alguém se decide a curar. Uma coisa que eu acreditei muito em muitos anos, e hoje eu tenho mudado a minha narrativa, era assim, eu pensava assim, não, um casamento só tem como dar certo se ambos quiserem muito fazer terapia e os dois quiserem muito. Às vezes vai ser um, como foi no caso do É. André. Porque assim. Às vezes vai ser um que falou assim, Jesus, entra no meu lar, entra na minha casa interior, Uhum. me reconecta com o Senhor. Às vezes é um que vai reconectar com É. Cristo, né? Porque muitas vezes, vê se você concorda comigo, o casamento deu errado porque a pessoa olhou tanto pro marido, Aham. tanto pros defeitos e Pra tanto fora, nunca pra dentro. nunca pra dentro, que aí ela fica tentando fazer esse casamento dar certo Uhum. no fluxo fora do Espírito, fora da presença de Deus. É muito pesado. É exatamente o que eu fiz e o que eu guio as minhas pacientes hoje a não fazerem. Sai dessa rota, você vai ficar patinando anos. Então, assim, a gente ficou patinando 4 anos. A gente não era casado, a gente morava junto porque eu tinha medo de casar. Então, assim, realmente nasceu de um trauma muito forte. Eu não queria casar, ele queria casar. Então, assim, eu não querendo casar já gera nele o quê? Uma insegurança. O homem, ele busca por admiração. A mulher, ela quer ser respeitada, ela quer elogio, certo? Ela quer segurança. Então, assim, quando isso vai se perdendo, tem que ter uma força interior de, peraí, eu quero resgatar. Vamos pesar na balança. Peraí, eu cheguei até aqui sozinha mesmo? Será que foi sozinha? Será que se esse homem não tivesse do meu lado, ou essa mulher não tivesse do meu lado, eu teria chegado onde eu cheguei? Foi isso que eu fiz no meu casamento. Eu comecei a pesar. Peraí, ele fez isso, eu fiz isso, doeu muito. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não passo a mão na cabeça de paciente. E nem na cabeça de marido. 50% de cada um, como eu falei pra você desde o início. Então, se você foi traída, porque eu fui traída? E eu quase cheguei a trair o meu marido. Então, assim, o que me levou a eu me trair primeiro se ele é o espelho meu? Sim, porque tem muita gente que pensa assim, ele me traiu,
eu sou vítima, não é? Aham. Esse casamento não tem solução, eu não quero mais porque ele me traiu, porque eu sou a vítima. Existe uma grande diferença entre o que eu acredito. Aham. A pessoa vive traindo, a pessoa não para de trair, eu acho que não tem solução, porque é uma coisa que. Tem que mudar no Espírito Santo. Não, o marido tem que passar por um processo de libertação Sim. muito grande. Pode até ter como. Você vai pagar um preço muito alto, porque você tem que trabalhar com os tronos malignos. É. Ele tá cativo espiritualmente, Uhum. você vai ter que jejuar, revogar, ir pro Tribunal Santo. Né? Eu ensino muito isso E na ele tem formação. livre-arbítrio, né? Isso, exatamente. Mas influencia, porque na hora ele pode estar preso em cativeiro espiritual. Mas ela vai ter que ficar orando. Pode ser 7 Sim, anos, pode ser sim. 10 anos. E aí, Ela vai ficar orando, aí uma hora ele vai, porque nós temos um DNA de Deus. Uma hora ele fica sensível à voz do Espírito, passa por uma dificuldade, passa por um sofrimento, né? Entra algo que faz ele sentir amor, que é o sentimento do Espírito. Aí, nesse momento que ele tá sensível, aí vem a voz do Espírito, mas talvez você vai ter que pagar um preço muito alto, né? e esse Espiritualmente. não era o preço que eu queria pagar. Esse não era o preço que você... Por isso que a religião, talvez para muitas mulheres, uma religião não, a espiritualidade, né? Porque as pessoas confundem religião com espiritualidade, que são coisas distintas. Sim. Só que na minha cabeça ainda estava bagunçado religião com espiritualidade. Então eu não busquei, não recorri à espiritualidade. Porque eu falei assim, as mulheres oram anos pro marido mudar. Porque dentro do meu casamento, enquanto eu tava com ele, não houve desrespeito. Não houve desrespeito carnal, certo? Mas houve a discussão, houve O afastamento, o afastamento, o a desligamento, falta de conexão, a falta de o diálogo, orgulho, o orgulho, o eu, né? o eu tô sozinha, a insegurança que eu também jogava nele de, não, eu não quero casar. E pra mim, eu precisava de briga. Mulher masculina é viciada em adrenalina. Então, isso é muito real. ela para de brigar, não tá tudo dando certo. Ela arruma Uma uma confusão. pra poder ficar errado. É. Porque ela tá viciada no difícil, ela tá viciada. É. É como se ela quisesse provar pra ela mesmo Isso. que casamento é difícil e que faz ela se sentir viva. Pra se sentir conectada à ancestralidade, pra se sentir pertencente à ancestralidade. O clã, a a fidelidade invisível ancestral. Só que antes de pertencer à sua família, você pertence a Deus. Então você tem como quebrar essas maldições hereditárias, que é o que eu quebro com elas. Com Cristo. Com Cristo, Cristo. sempre com Cristo. Não Porque existe... o que acontece? A gente tá falando muito sobre Cristo, porque o que eu e a Nicole conversa muito o tempo inteiro, né, Ni? Um casamento sem Jesus ele não se multiplica. Sim. Um casamento sem Jesus, e não é com a religiosidade, porque tem muita gente dentro da igreja que se odeia, que os filhos estão surtando porque o casal é um inferno, mas eles não têm Jesus, né? Tem que manter as aparências. Tem que manter as aparências, porque quando você tem Jesus, você não olha para o seu marido com ódio. Você não, quando surge um problema, você vai entrar no fluxo da mansidão, Sim. do fluxo da sabedoria. Poxa, tô chateada, o fulano fez isso, mas deixa eu analisar essa situação. Você sempre vai focar na... Pronto, quando tem Jesus, a pessoa foca na solução. Nós temos um problema, mas deixa eu entender o que tá acontecendo nesse fluxo e vamos focar na solução. Quando não tem Jesus, ela foca no problema, não é isso? E aumenta o problema. Exatamente. E assim, quando a mulher, que você perguntou, né? A questão da mulher vai perdendo a admiração. Ela tem que abaixar o eu para entrar no nós. Se ela não fizer isso, às vezes você tem que dar 2 passos para trás para andar 10 para frente. Isso foi o mais desafiador para mim. Ir pro feminino, a união com o Espírito Santo, buscar a palavra de Deus. Porque assim, para mim, porque isso é muito, muito, como é que é a palavra? É de muito décadas. A mulher foi humilhada décadas. A mulher mesmo foi humilhada, foi muito oprimida por uma masculinidade que foi tóxica. E hoje, qualquer coisa que o homem fala, o homem tem medo de ser homem. É verdade. Tinha que ter um empoderamento para os homens. É verdade. Tem tanto empoderamento para a mulher, que ela cresce e ela esquece do marido, ela esquece principalmente de Deus. Mas a autossuficiência. Na verdade, o nosso país, o Brasil, ele foi construído em um espírito de orfandade muito grande. Então, vamos dizer que o Brasil tem
500 e poucos anos, né? Uhum. Quantos anos o Brasil tem? Eu não sei agora o certo, né? Mas eu sei que tem mais de 500 anos. O Brasil, ele foi construído debaixo de orfandade espiritual. Uhum. Então, os portugueses vinham para cá, engravidavam as índias, abandonavam, deixavam, abusavam, deixavam ela, e essas mulheres tinham que ser fortes para criar esses filhos. E eles cresciam sem o olhar do pai, Sem olhar. né? E existe sim uma guerra espiritual. Por que meu marido não consegue ter energia e força para ir para a vida? Ele é um homem que eu olho que é bom, tem uma bondade de Deus, mas por que ele não consegue ter essa força para ir para a vida? Porque existe uma carga espiritual muito grande. Existe uma batalha espiritual muito grande. O Brasil foi construído com um código de honra quebrado lá atrás. Então, quando a gente vai entrar no fluxo de cura e libertação, né? E quando a gente vai olhar para isso, Sara, não influenciou nada a ver com o que você tá falando. Influenciou sim, por quê? Porque criou foi se multiplicando, né? Foi um ciclo ali, foi construindo um monte de mulher com muita energia masculina para sobreviver, né? O Brasil foi tendo um homem frio, que não expressa. Isso, que abandona, porque imagine, o homem foi criado e foi construído e desenvolvido por uma mulher. Essa mulher não vai conseguir trazer as crenças e os valores da espiritualidade, da paternidade de Deus para mentorar esse homem. Sim. E aí esse homem cresce com várias rupturas, que aí tem filhos, e aí no meio, que foi acontecer com as minhas bisavós, não sei o seu caso, que aí casam com as mulheres e abandona elas e deixa com 10 filhos igual trai, judia, humilha. E as mulheres também fazem isso. Aí veio esse tanto de mulher com baixa autoestima, Aham. que feriu outras mulheres, e aí hoje nós temos um monte de mulher ferida com o seu feminino, rejeitando o seu feminino, e os homens também no mesmo fluxo. Só que é ao contrário, né? Sem encontrar sua paternidade. E aí as pessoas se encontram no casamento e pensam assim, não, é só emocional, não é espiritual. E o homem, muitas vezes, ele não é o primeiro que vai buscar a terapia. É a mulher que vai buscar. Porque, assim, a mulher, ela, independente se ela tá na energia mais masculina ou não, ela é mais... Espiritual. Deus criou ela pra isso. E também ela mais tem sensível. Sensibilidade, que é a sensibilidade ao espírito. Então, se você abre uma porta para Jesus e convida ele, mesmo que seja, como eu convidei, Jesus, eu não tava na igreja, eu não tava com mentores espirituais, eu não tava, eu só sabia que tinha alguma coisa de errado. Então, eu pedi para Deus me mostrar. Falei, Deus, me mostra o que eu estou fazendo de errado. Porque eu falava muito sobre vitimismo, a gente era um casal exemplo, sobre a salvadora. Aí, peraí, como assim um casal exemplo? As pessoas acham que a gente mudou junto, que foi fácil. Não. Quem começou primeiro, Sara, fui eu. Eu comecei a buscar na terapia, né? Nas terapias sem Jesus, que não tem Deus. Elas trabalham o seu emocional, mas elas não te libertam definitivamente como é com Jesus. Para olhar para esse marido com o amor de Cristo. Te ajuda a melhorar um pouco ao lado emocional, mas não te faz entrar no fluxo do espírito para olhar e falar assim, nossa, tem chance, né? Isso. Eu acredito nesse casamento. Tem esperança. Esperança. Ela ajuda você a melhorar como pessoa, mas não traz isso. Aí quando Cristo entra... Isso. E aí as terapias, elas podem... Tomar muito cuidado com os seus mentores. Porque podem te levar para autossuficiência. Terapeuta, mentor, eles não te dão a resposta, eles vão te perguntar e te levar a um caminho a partir do que você dá para eles. Exatamente. Né? Então, assim, a pessoa tá lá te ordenando, te orientando. Eu já ouvi caso de paciente que me falou pra a mulher trair o marido. É um absurdo, entende? Então, assim, cuidado com quem você tá sendo mentorado. Se você é cristã, busque uma pessoa que está debaixo da palavra, busca uma pessoa dos valores alinhados, né? Porque o que que acontece? Eu vou fazer uma pergunta para você, Mi, e eu tenho certeza que você já está curado o suficiente para a gente poder olhar para isso, que é muito do que eu vejo no consultório. A mulher foi traída, ela resolveu perdoar por conta dos filhos, porque ainda existe amor, mas ela ainda não consegue superar isso. Então, o casamento, o rio de Deus não tá fluindo. O casamento não consegue ser curado por conta disso. Quais foram os erros que você considera que você cometeu dentro desse casamento para haver uma traição? Eu sei que é uma pergunta diferente, né? Porque as pessoas estão muito focadas assim, nossa, o homem não presta, cafajeste.
tem homens que, como eu falei, tem casamento que tem solução. Por quê? Porque alguém quer Cristo É, e alguém ali resolveu baixar a guarda, baixar a frequência para entrar no fluxo do espírito. sim. Agora, tem casamentos que o homem não para de trair, ele já falou que não quer de jeito nenhum, ele já mandou você sair de casa, ele te ama. Aí é diferente. Mas tem casamentos que tem solução. Uhum. Que eu acredito que o cara traiu por conta de um momento, por conta de uma fraqueza da alma, mas quais são os erros que você acha que você cometeu que levou o André a cometer esse erro? A masculinidade tóxica, ela faz com que o homem não se expresse, né? A mulher teve a opressão e o homem teve, eu não A posso me expressar, a repressão. repressão. Cala a boca, menina. Você tem que ser forte. É verdade. Você não pode falar o que você sente, senão você é homossexual, você é fraco, você é frágil, você não pode chorar. Eu vi meu pai chorar duas vezes na vida. Eu nunca vi meu pai chorar, eu acho. Não, só na presença de Jesus. Então, Meu pai chora muito na presença de Deus. então assim, o André, quando eu olhei no que eu tinha errado, ele sempre estava do meu lado. E eu tava o quê? Oprimindo ele o tempo todo. Tipo assim, ele comemorando as minhas vitórias, ele ali do meu lado e eu focada na meta, no resultado, naquilo que eu ainda não tinha conquistado, no futuro, na ingratidão. Eu não tava nem aí pra casamento. As mulheres chegam pra mim e falam: Nicole, eu fui traída, eu perdoei, Mas eu não consigo superar. não consigo sair do casamento, mas eu quero ficar com ele. Porque eu pergunto: você quer ficar com ele ou você não quer? Ela: eu quero. Aí tá. Aí a gente começa a trabalhar o quê? Que vem depois da clareza, no Instituto Esposa Bem Resolvida, a questão do perdão. Uau, isso é incrível. É. Porque tem 3 tipos de perdão: o perdão emocional, o perdão espiritual e o perdão físico. Sim. A pessoa acha que, não, eu perdoei o físico, mas não esquece, não consegue voltar o fluxo, né? Aí É. vocês trabalham isso, Sim, esses sim. 3 tipos de perdão, né? Porque assim, se eu não olhar, peraí, eu não me perdoar também por o que eu fiz com ele, Sim. mesmo que essa mulher não queira continuar com esse casamento, ela atrai outro homem. Ou que ela vai trair, ou que ela vai ser traída. Porque eu sempre vou tratar o outro da maneira que eu me trato. Ele não me traiu, ele se traiu primeiro. Eu fui traída, eu me traí antes de ser traída. Entende? O outro é um espelho do que você tá fazendo com você. Ele se abandonou antes de eu abandoná-lo. Tá vendo que não tem vítima? Nem eu, nem ele. Então, eu errei no sentido da falta de respeito, da falta de admiração, do não considerar as necessidades dele. O homem tem necessidades, sim. E a mulher aprende, por exemplo, se você sofreu um abuso, você tem trauma sexual. E aí, pra se entregar, a mulher masculina, ela tá o tempo todo, ela é viciada no cortisol. Então, ela não consegue relaxar. A mulher, pra ela conseguir, né, ter o prazer, ela precisa estar relaxada. Eu nunca tava relaxada. Eu entrei no papel de crítica, de opressora, de mãe, eu saí do meu papel de esposa, então teve De muitos... feliz, de De sorrir. sorrir, e ele começou a me olhar com outros olhos e eu fui ignorando, eu falei assim: Deus, ou esse homem vai me trair, eu já tinha consciência, ou ele vai me dar um soco na cara, assim eu consigo sair desse relacionamento, de tão ferida que eu tava por conta da ancestralidade. Então, assim, eu já falei até pra paciente, quando eu preciso desbloquear ela em alguma área, eu pedi pra ele me encher de porrada, de tão orgulhosa que eu era. Eu não vou sair daqui, você me enche de porrada que eu saio daqui até eu fazer o que eu tenho que fazer. Ativa O cortisol, eu quero brigar, a eu quero a confusão. masculinidade dele pra. Aí O ele. confrontamento. E aí ele vai e faz, porque ele. E aí ela se sente a vítima. Eu já vi muito isso. É. Eu já conversei com muitos homens que vêm buscar terapia comigo, apesar que hoje eu atendo mais mulheres, e eu perguntava sempre, porque eu nunca olho sobre a traição uma questão de falta de caráter. Sim. Isso foi um traço de personalidade que foi construído baseado numa raiz. Então eu sempre vou olhar para a raiz, para entender essa pessoa. E os maiores motivos são coisas tão simples. Por que você traiu sua esposa? Porque Eu ela... cheguei a perguntar a ele. Sério? Eu cheguei a perguntar a ele porque eu queria entender. Eu já traí. Todos os meus relacionamentos eu traí. Menos ele. Sim. Porque eu tinha ele me acolheu no momento que eu mais precisei. Por que eu estou nesse casamento? Porque as qualidades dele pesam muito mais do que os defeitos que ele tem e em quem ele se tornou. Porque houve consequências. A gente se separou.
Ele entendeu que havia uma consequência. Então, a masculinidade tóxica, quando o homem percebe que ele perde a mulher que ele ama por causa de uma atitude dele, ele vai buscar ajuda, ele vai buscar terapia. Foi aí que ele foi buscar ajuda, foi aí que ele se transformou. E com a transformação dele, reverberou em mim, porque ele orava por mim e me fez encontrar Jesus de novo, porque no começo fui eu que eu assisti o filme Quarto de Guerra, e inclusive indico para as pacientes, indico para quem está nos assistindo. Eu assisti, botei um papel na parede e esqueci o papel, porque a minha fé não era Tão grande. e eu tava no orgulho, então Isso. como é que eu vou ser respondida? Então, mas houve uma interseção ali de alguma forma e eu larguei. Eu falei, eu só não vou devolver na mesma moeda porque eu não sou mais essa pessoa. Porque a pessoa talvez quer se vingar. Ou ela se vinga, tipo, jogando na cara toda hora. Joga na cara toda hora. Você não perdoa se você tá jogando na cara toda hora. Perdoar, a Bíblia fala, é apagar. Você enterrou no túmulo, acabou. Não tem mais que voltar lá. Ou seja, não tem como ser uma esposa bem resolvida sem um alinhamento com o espírito, É impossível. sem se curar das feridas da infância, sem olhar pra dentro. Tem uma frase que eu uso muito, é quem olha pra dentro vive, quem olha pra fora sobrevive, né? Porque é uma questão de lógica. Se você olhar pra dentro, e aí que vem o fluxo do espírito, porque por exemplo, eu saio do lugar de vítima. A gente tá falando de traição, mas qualquer. Meu esposo tem. Ele é um cara. Vícios, por exemplo. Ele tem muito. Ele bebe. Eu saio do meu lugar de vítima e eu entro no meu lugar de, de cura, no meu lugar de protagonista do reino. Peraí, aonde tem uma mulher cheia do espírito, Deus tá cuidando. Deus está reinando, não tem como as trevas ficar. Ela volta. E a gente tem um pouco tempo, então vamos correr. Eu quero entender muito como que você faz no seu consultório com as suas pacientes, assim, as ferramentas que você mais usa para ela encontrar essa cura para ser feliz no casamento, para voltar. Porque eu vejo muito que você viveu isso, né? Sim. Hoje você tá vivendo um casamento, como eu falo, que hoje eu conheço vocês nesse fluxo, um casamento de amor, que até me dá vontade de casar. Não, sério! Sabe por quê, herdeiras? Eu tenho muitas pacientes que chegam pra mim casadas, muito destruídas, e elas falam tão mal do casamento que você fica pensando, será que esse casamento é bom? Será que o casamento é bom mesmo? Aí eu vou reconstruindo, elas vão ficando melhores, aí vai reconstruindo, o casamento vai sendo salvo e elas seguem juntos. Mas você trouxe pra mim algo muito bom, algo que eu ainda não tinha visto. Poxa, o casamento é legal. Às vezes você me conta, nossa, o André ficou feliz com isso que eu vivi. O André me apoiou. Às vezes eu já vi ela comemorando, tá? Com o André fez uma venda, ela comemorou. E eu falei, não, bonitinho, né? E então eu acredito que você tá despertando algo em mim bom sobre casamento. Não, peraí, o casamento é bom. O que você acredita que a mulher precisa fazer? Claro, colocar Jesus primeiro, né? Sim. Mas o que você acredita que a mulher precisa fazer para conseguir encontrar essa cura, para esse casamento voltar a ser feliz? Ele já foi um dia, ou talvez já foi bom, hoje tá muito ruim. O que ela precisa fazer? O que você usa, assim? Dá uma dica pra gente. A gente traz primeiro a consciência de que lugar ela tá, o perdão e a visualização para ela sair do olhar do problema e olhar para a vida extraordinária que Deus já desenhou para ela. Muito poderoso. Então, por exemplo, ela vai encontrar um olhar que ela... Porque eu vejo muitas mulheres, Ninho, olhando muito pro fracasso do casamento. Ela quer cura, mas ela pensa mais no que tá dando errado do que... Ela tá olhando o tempo todo no erro, se justificando através do marido, porque ela não quer assumir o próprio fracasso, aonde ela tá errando, porque o outro sempre tem culpa, porque ela é a salvadora, é ela que é boazinha com todo mundo. E quando ela para de fazer isso e ela entende que ela é uma pessoa, que ela é um ser humano, que ela não é uma máquina, que ela também tem defeitos, ela rompe. Eu uso muito a ferramenta da armadura e depois ela vê as flores, porque ela sai da armadura. Eu solto a armadura dela. Nossa, que poderoso! Ela é uma ferramenta? É uma ferramenta. Ela solta, que foi guiada pelo Espírito Santo. Ela solta a armadura. Ela ouve o barulho da armadura caindo, do peso que ela carregou a vida toda caindo para vestir a coroa
do Da reinante. esposa bem resolvida, da filha de Deus, que não tem que se preocupar com a transformação do marido, que tem que botar a sua segurança, sua dependência em Deus. E quando você faz isso, esse homem, ele fica tão apaixonado por essa mulher, porque Uau. antes de amá-lo, ela ama a Deus. Então ele tem que conquistar ela todos os dias. Então ela não tá preocupada se ele vai trair, se ele vai fazer não sei o quê. Por quê? Porque Deus. O coração dela está em Deus. Se Deus está com ela, o reino tá lutando por ela. Uau. Ela não tem que ter força, ela não tem que ter sobrecarga, ela não tem que ter, sabe, Ela dúvida. tá na leveza, ela é segura de si, ela é muito importante ter esse processo, né? Você tem uma mentoria, a mentoria da esposa bem resolvida? Isso. E você esposa bem ativa resolvida. isso? Ativo. Porque assim, eu trago ela pro lugar dela de reinante, mas não com orgulho. Entende? Sim. Sem orgulho. Uau. Porque se eu boto Jesus, eu entendo que não. Eu sem Jesus eu não sou nada. Porque aí ela fica mais sensível. Ela fica mais sensível e ela fica muito mais poderosa para viver um relacionamento saudável, um trabalho saudável, amizades saudáveis. Eu não tinha nem amizade de tão masculina que eu era. Nossa, você tava muito desconectada. Tava muito desconectada. Então o segredo é a mulher conecta no feminino. Isso. Né? Ela isso. Eu trabalho muito o feminino ferido dela. Uau! Então ela começa a se conectar com o feminino, automaticamente se conecta ao Espírito Santo, porque o feminino, ele é nutrido pelo Espírito. Isso. E ali ela encontra sabedoria para poder conseguir olhar para esse casamento com esperança. Isso. E eu vou guiando ela a entender a mente masculina. Você Uau. precisa entender a mente do homem. Incrível esse método. Quando você não entende a mente do homem, você se torna, em vez de esposa, você quer ser mãe dele. Então, se o meu marido fez algo que, poxa, eu gostei, eu vou elogiar. Sabe? Eu vou agradecer, eu vou levar aquilo na exaltação. Por quê? Porque o homem é movido pela admiração. Se ele tem admiração... Da esposa, o olhar de admiração. Do olhar da esposa, isso dá combustível para ele matar e morrer por ela. Entende? Ele ativar o protetor que existe em todo homem. Então, se a mulher começa a nutrir, florescer nesse lar, colocar alegria dentro desse lar, que nós somos energia, né? Nós somos frequência com Cristo ali. A alegria que vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso, dentro do lar. Isso tem uma revelação profunda. Renova, restaura o casamento. O casamento, hoje, pra mim, foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. O André foi a minha melhor escolha. E, assim, eu acredito, não sei, se essa falha, né, de nós dois não tivesse ocorrido, talvez eu não voltaria a quebrantar o orgulho e entender, olhar pra ele como ele é. Como um ser humano que também tem defeitos, como um ser humano que também busca ajuda, mas não sabe como pedir, porque muitos homens não sabem pedir. E olhar pra você também. E olhar pra mim. ver os seus erros. Exatamente. Sem punição, olhar pros seus erros, pra consertar ele, pra se tornar uma mulher melhor. Porque a mulher masculina, ela é a inimiga dela, mas ela nem precisa de inimiga. Ela se destrói sozinha, ela se enche de culpa, ela se cobra demais. Então, olhar para as dores é muito difícil para ela. Não é porque muitas vezes ela não quer, é porque dói, já tá tão pesado. Aí você quer que eu vou olhar para aquilo, mas com o Espírito Santo é muito leve, é muito rápido. As minhas pacientes têm resultados rápidos, por quê? Porque não é a Nicole, é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus ali junto comigo. Sim. É o mover de Deus. Sim, existe esperança para o seu casamento se Deus estiver junto. E Deus só vai estar, eu e a Nicole como terapeuta, a gente só consegue te guiar. A gente não consegue colocar o Espírito Santo invadindo o teu coração. É você que tem que aceitar ele para que dê certo, para que flua mais leve. Nós conseguimos conduzir você como mentoras, nós conseguimos conduzir você como representantes do reino a levar você a olhar mais para o reino, olhar mais para Jesus. Mas quando você fala assim, sim, eu quero isso, e você fala, Jesus, eu aceito. Aí a gente entra com as ferramentas da ciência, né? E junto com elas vem a força, que já está dentro de você, a decisão, né? E você trouxe uma coisa tão poderosa, a gente já está encerrando, mas uma coisa que você trouxe muito poderosa, tá? Uma chavezinha aqui, até para minha vida pessoal. Existe um versículo que fala assim, a alegria do Senhor é a minha força. Então, quando nós mulheres estamos cheias do Espírito, a gente é feliz porque a gente ama Jesus. A gente acordou e tá feliz porque a gente tomou o café da manhã com o Espírito Santo.
E aí, quando essa alegria do céu você traz ela pra terra, você consegue encontrar força num casamento que está fracassado, destruído. Sim, Você consegue ter força na sua vida financeira que está sim. destruída. Porque a sua expectativa não é em homens, não é em dinheiro, a sua expectativa é no céu. E quando você tem essa alegria, essa presença, é tão forte que as pessoas falam assim: o que que você fez? O que que você tomou? Eu até te falei que com você foi assim, né? Que é isso? O que que tem você aí? Eu Sim. gosto. Tipo assim, como assim? E eu vi isso no André. Eu vi outro homem. Ele Sim. foi atrás de mim duas vezes que eu mudei de cidade. E várias tentativas de contato com pessoas, com telefone, e eu não respondendo. Por quê? Porque eu precisava processar. Eu precisava. Só que você, esposa bem resolvida, não precisa passar por isso. Isso. Você teve que montar o quebra-cabeça, Porque eu tava sofrer demais. sozinha, sem. Eu não tinha te conhecido ainda, né? Ah, Eu linda. não tinha te conhecido ainda, porque eu tava presa na religiosidade. Então eu falei, a religião não vai me ajudar, eu não vou orar por esse homem. Eu não sei perdoar esse homem, eu não sei, eu vou querer me vingar. Então eu não sou mais essa Nicole, eu vou sair disso pra digerir isso, porque eu não tinha quem me orientasse naquele momento. Sim. Depois eu tive, que eu te conheci. Sim. Então, assim, você não precisa passar por isso, esposa bem resolvida. Você tendo uma mentora que te guia, que te direciona à luz do Espírito de Deus, do Isso. Espírito Santo, você vai encontrar uma solução para seu casamento. Seu casamento tem solução. Uau, O isso é seu muito casamento forte. tem solução. Se foi Deus que uniu vocês, tem solução. Uma só carne. Não adianta você orar só por você e não orar pelo seu cônjuge. É como se você orasse pela metade de você. Isso. E como assim você ora pela metade de você? Como assim você fala que o dinheiro é seu, o corpo é seu? Tudo... Peraí, vocês são uma só carne, unidos e abençoados pelo Espírito Santo de Deus, quando vocês entregam a Ele. Então, essa presença no meu marido, quando eu vi, foi muito forte, Sara. Muito Sim. forte. E ele orando por mim. Porque ele sofreu as consequências. O homem tem que entender que tem consequência. A atitude dele Sim. como a mulher tem que saber se posicionar também. Não é fácil, Concordo. nossa, vou baixar a cabeça aqui, você submissa, você. Elas tentam, elas falam muito assim pra mim. Ah, mas eu não consigo falar doce. Claro que você não vai conseguir falar doce. Você não olhou pra você, você não trabalhou seus traumas, você Você não. não tá no feminino. Você não vai falar doce nem com Nem com ninguém. você Nem com você mesma. mesmo. Então você vai falar doce com ele. Hoje eu sou a mulher que eu sou porque eu olhei pra dentro, né? Como você disse, eu parei de sobreviver, passei a viver pra entender onde eu tava, perdoar verdadeiramente nos 3 pontos que você falou, dos Sim. 3 tipos de perdão, Sim. pra viver um casamento extraordinário como eu vivo com ele hoje. E a partir do momento que Deus entrou, e você sabe disso, Aham, é verdade. É assim, a gente tudo fala, fluiu. a gente tem falado muito sobre trazer Jesus para o relacionamento, porque é notável, né? É notável que você realmente teve sede da presença. E eu tô vendo Jesus, o reino, te levantar de uma forma extraordinária. E assim, o processo não tá demorando muito. Porque é do quê? Do seu desejo de servir, o seu desejo de querer se curar. Herdeira, às vezes você tá assistindo essa live e o seu marido não foi como o da Nicole nesse primeiro momento. Ele tá, talvez, duro de coração, talvez ele tá, tipo assim, frustrado também, ele também tá meio como você, querendo separar. Mas é uma matemática simples. Se algum dos dois se render a Cristo, existe cura, você tem que viver o processo. É bom você entrar nesse processo de cura, passar por imersão, né? De 2 meses, fazer a mentoria Esposa Bem Entender a Sobre. mente masculina, que eu explico muito isso lá, Sara. A mulher Sim, precisa entender a mente masculina. Se ela não entender a mente masculina, ela acha que tá lidando com outra mulher. A mulher, ela resolve várias coisas ao mesmo tempo. Homem com masculino alto, ele não vai resolver várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que o homem não gosta de discussão. Ele tá focado num assunto só. Entende? sim. Aí a mulher fala, você fez isso e aquilo, e já rodou o assunto, o homem já se perdeu. Já se Peraí, é perdeu. maçã, é banana, é abacate, o que que é? Você tá com raiva de mim por quê? Ele não entende nem de onde veio isso. Por quê? Porque ele é homem. Ele não Exatamente. fala porque ele é homem. Entende? Ele não é tão sensível quanto nós a acessar a questão emocional. Então, precisa ser atentado a isso. Você precisa entender a mente dele Sim, para poder se conectar com ele. é verdade. Existe esperança pro seu casamento. A gente tem que encerrar
Acabou. Foi tão bom. Ni, obrigado, meu amor. Eu acredito muito em você. Eu tenho certeza que você e o André vão ativar muitos casais. Sei que vai começar em você, né? Mas eu tenho certeza que o André vai entrar nesse chamado porque eu vi o Senhor te entregando o Ele livro. tá, né? Já tá, né? É verdade. E eu vi o Senhor entregando o livro pra vocês dois juntos. Então eu acredito Amém. que o André vai cuidar dos esposos bem resolvidos. Não duvido disso, não. Eu não porque duvido, ele não. Viu, André? Essa live já tá sendo uma convocação pra você já ativar o seu chamado, porque eu já vejo você aí, junto com a Ani, pregando, palestrando. Então, que o Senhor te abençoe muito o seu ministério, né? Quando a gente não precisa ser perfeita. Deus não quer pessoas perfeitas, Deus quer pessoas disponíveis. Exato. Então, quando a gente coloca um coração na disponibilidade, o fluir é muito rápido. Quanto mais você rende o teu coração, mais você cresce. Quando a gente vai pro orgulho, quando a gente vai pro eu, porque eu sou boa, porque eu tenho que isso, você cai. Então eu vejo você entrando nesse fluxo. Então eu acredito que muito em breve o Senhor vai te soprar aí pra nação, pra fora, e você e o André vão resgatar muitos casamentos pra Deus. Amém. Muito obrigada por estar aqui comigo. Só pra gente finalizar, dá tempo? a, a mulher que ela fala agressiva, a voz doce da mulher tem a capacidade de ativar no homem a provisão, a liderança. Tem estudos que comprovam que a voz da mulher, que o toque da mulher acalma esse homem. Então, muitas vezes é um gesto simples que vai fazer com que esse homem comece a se movimentar sem você ter que pedir para ele, sem você ter que exigir dele. Então, assim, eu te agradeço muito por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui falando para casamento, para esposas, porque isso é família. É o que tem que estar ali alinhado com Deus. É isso que nos dá a esperança de um futuro melhor, de uma vida melhor, porque ninguém constrói nada sozinho. São famílias que são criadas. E um propósito de construir uma família sólida para criar filhos fortes e terem casamentos e criarem seres humanos honestos, com caráter, sem traumas. É onde está o respiro, o fôlego, a alegria de poder transbordar conhecimento, transbordar na vida dessas mulheres. Ter conhecido você, Sim. com prazer. E eu acredito muito, se você tá ativando em mim, viu? O desejo de casar e ter filhos, tenho certeza que você vai ativar um monte de mulher a querer continuar no casamento Sim. e voltar mais esse homem. Porque é muito profundo isso. Eu acho que a gente, como mentora, dá certo na vida quando a gente começa a inspirar as pessoas à nossa Sim. volta. Amiga, colega, Sim. parceira, prima, família. Quando a nossa vida, a nossa missão se torna inspiração. Não é perfeição. Esquece, esse negócio de perfeição. A novela não existe. Mas quando a gente começa a viver de verdade, né? Você é aquilo que você fala. Você, Sim. antes de ter, você é. Eu sou para ter. Não tenho para... Você é aquilo que você faz, na verdade. Isso. É. Eu sou, você é aquilo que você prega. É Eu sou isso. aquilo que eu prego dentro do meu casamento. Por isso que funciona, por É isso que dá certo. verdade. Porque não tem mentira, é verdade. Aí É foi. o que transforma, é o que muda. E não tem como você mentir no reino dos céus. Isso. Você vai mentir para Jesus? Exatamente, exatamente. Meu amor, muito obrigado. Herdeiras, muito obrigada. A gente segue aqui. Ela vai voltar, tá? Pode deixar que ela vai voltar. Um beijo, amo Beijo. vocês. Tchau. Tchau.